Glória a Deus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, com muita alegria nós nos encontramos nesta localidade para mais uma vez anunciar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Mas irmão, vocês só falam de Jesus, é porque a Bíblia manda que nós devemos falar de Jesus, né? Porque só Jesus salva, cura, liberta, transforma o mais vil pecador desta terra. Glória a Deus. Quero ler uma passagem aqui, o texto que o irmão Zé de Castro leu. Aqui em Efésios, diz assim a palavra de Deus: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Glória a Deus. Querido amado irmão, aqui a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça de Deus, pelo favor que nós não merecemos. Nós merecíamos a condenação eterna, castigo eterno, mas Deus foi tão misericordioso que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que a motivação para isso foi o amor de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz: Deus é amor, e Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para morrer na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele não tinha pecado, mas Ele assumiu os nossos pecados, e Ele morreu, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, para dar a vida eterna a todos aqueles que creem. A Bíblia diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, porque ainda estaríamos no pecado. Mas Paulo diz que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele se apresentou aos discípulos. Ele se apresentou ao grupo de 500 irmãos. Ele foi assunto ao céu, Ele subiu aos céus na presença de muitos cristãos que estavam ali em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Ele subiu na presença deles ao céu. E quando Ele subiu ao céu, a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós ainda não descemos à sepultura, porque Ele teve misericórdia de nós. Mas aqui está o texto da palavra de Deus dizendo que Ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Aqui está a triste realidade do homem sem Deus. Ele está morto em delitos e pecados. É uma morte espiritual. Mas para que ele possa ter a vida eterna e a vida espiritual, ele precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. João, ele vai dizer: ele veio para os seus não o receberam, mas todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida tornam-se filho de Deus, porque não nasceu da carne e do sangue, não foi por obra humana, mas foi pela provisão de Deus. E aqui está a palavra do Senhor dizendo: em outro tempo nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós éramos também, meus prezados, cegos, nus, vis, miseráveis. Nós vagávamos nesse mundo de horror, sem Deus e sem paz e sem a salvação. Mas um dia nós tivemos um encontro com Jesus Cristo. Jesus, Ele modificou a nossa vida, porque Jesus tem poder de perdoar pecados. Jesus tem poder de libertar o homem. Jesus tem poder para dar a vida eterna. E aqui está o texto dizendo que nós éramos filhos da desobediência. Quantas pessoas estão nessa situação de filhos da desobediência? Porque eles não querem se arrepender, não querem voltar-se para Deus, se arrepender dos seus pecados, e estão debaixo da ira de Deus. Mas aqui o versículo 4 diz: mas Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Olha aqui o texto aqui está dizendo que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Deus não quer que o homem vá para a condenação eterna, para o inferno, mas Deus, Ele quer que todo homem seja salvo. E aqui a palavra de Deus diz que Ele é misericordioso. Ele olha para o homem e vê a miséria que está no coração do homem, mas Deus não quer que o homem se perca. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, Ele está pronto para salvar o homem, para libertar, para dar a vida eterna. E aqui diz a Bíblia que nós que agora cremos em Jesus, nós recebemos a vida eterna através de Jesus Cristo. E nessa tarde você também pode receber a vida eterna através de Jesus Cristo, porque só existe, só Jesus pode te libertar, perdoar os teus pecados, salvar a tua alma, te libertar da condenação eterna. Há pessoas que dizem: não, mas eu já tenho a minha religião. Mas a religião, ela não salva, não pode salvar. Ah, mas eu faço boas obras, eu sou um cidadão, eu cumpro com as minhas obrigações, eu faço boas obras. Mas a Bíblia diz que não é pelas obras que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus, é um favor imerecido. Aleluia, o homem não merece a salvação, mas Jesus veio, derramou seu sangue inocente na cruz do Calvário, para salvar, para libertar o homem. Ele pagou o alto preço da nossa salvação, conforme está escrito na palavra de Deus. Hebreus 9, 22 diz a palavra do Senhor, que sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Mas Jesus derramou seu sangue inocente para nos salvar. Ele é nosso sumo sacerdote. Ele tem poder de libertar o homem, de salvar, de tirar o homem do charco, do lodo, do lamaçal do pecado, e fazer o homem uma nova criatura na presença de Deus. Aqui está a palavra de Deus, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundância e riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amados, a Bíblia Sagrada diz que o homem, ele é feito a coroa de Deus. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus não quer que o homem se perca. Deus, ele preparou o céu para aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas se o homem não crer, se o homem não se arrepender, ele irá passar a eternidade em sofrimento, no castigo eterno. Mas Deus não quer isso para o homem. A Bíblia diz: Deus não tem prazer na morte do pecador, mas que o pecador venha se arrepender e receber a graça e a salvação através de Jesus Cristo. Aqui está, meu amigo, a palavra do Senhor dizendo, lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, a Bíblia diz: o Espírito diz vem, a igreja diz vem, quem quiser receba de graça da água da vida. A água da vida é Jesus Cristo, a salvação só está em Jesus Cristo. Ele disse: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei, vocês encontrarão descanso para a sua alma. Quem sabe nessa tarde você se encontra com vazio na sua alma, porque todo homem tem um vazio na sua alma, e esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Jesus, ele tem a solução para a sua vida. Jesus tem salvação para a sua alma, e nessa tarde ele tem trazido aqui a igreja por amor à tua alma, para que você possa ouvir a palavra de Deus e receber a salvação através de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso aqui, a salvação não é por mérito humano, não é por religiosidade, mas é pela graça de Deus. Porque Deus, ele enviou seu Filho Jesus Cristo. Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, ele disse: Pai, está consumado.
Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Era a palavra de perdão. Quando ele diz está consumado, é a palavra de vitória. Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele venceu o inferno. Jesus, ele venceu o pecado. Jesus, ele venceu, ele subiu ao céu. E brevemente ele voltará. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele já foi preparar as moradas celestiais. Mas só pode desfrutar. Mas só pode desfrutar, aleluia, das moradas celestiais aqueles que abraçarem esse caminho. Aqui diz o texto, não vem pelas obras, para que o homem não se glorie, aleluia, o homem não tem mérito para se salvar, o homem precisa da salvação em Jesus Cristo, porque Deus, ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje nós estamos aqui, fazendo esse apelo, anunciando a Jesus Cristo, anunciando a salvação, que você possa despertar o seu coração nessa tarde, para você abraçar a Jesus Cristo como seu Salvador, que você possa se arrepender dos seus pecados e receber a vida eterna através de Jesus Cristo, porque só Jesus pode te dar salvação e vida eterna. Não existe salvação em nenhum outro, não existe outro caminho, só Jesus tem poder para te salvar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero agradecer aqui essa rica oportunidade. Já passa aqui o trabalho para o nosso pastor José de Castro. Glória a Deus. Vamos lá, o Senhor com